Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que dê um like, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre o gozo dos bens terrenos, das perguntas 711 a 714. Na pergunta 711, o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. O homem pode usar os bens da terra, é um direito dele, como condição de vida aqui na terra. Na pergunta 712, com que fim, então, pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Por que Deus criou atrativo para o uso desses bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Deus deu ao uso dos bens terrenos o gozo, o prazer para estimular o homem a desenvolver o seu trabalho, a desenvolver a sua energia, desenvolver novas aptidões. Só que também serve de tentação para que ele aprenda com os seus erros e aprenda a usar os bens terrenos sem o excesso. E na pergunta 712A, qual o objetivo dessa tentação? Por que Deus provoca essa tentação, permite que essa tentação aconteça? E a resposta, desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. É errando muitas vezes que o ser humano aprende. Aprende que aquilo que ele fez está errado. Aprende que ele faz os outros sofrerem agindo daquela maneira. Então é com os seus erros que ele vai aprendendo, amadurecendo e se desenvolvendo espiritualmente. Kardec faz uma nota. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença teria talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso, de que a razão deve defendê-lo. Essa situação a que o homem é submetido, esses testes que acontecem na sua vida, é necessário para o seu crescimento, sim. Porque ele vai desenvolver uma percepção diferente. Na medida que ele vai errando, que ele vai aprendendo com os seus erros, ele vai amadurecendo, ele vai crescendo espiritualmente. Ele sabe, instintivamente, ele sabe. Na sua inconsciência está gravado todos os erros cometidos e o que aqueles erros lhe causaram. Então ele vai evitá-los. Isso faz com que ele evite errar nas próximas experiências que tiver. Na pergunta 713, traçou a natureza limites aos gozos? E eles falam que traçou para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Quando a pessoa entra no excesso, ela, além de se saciar, aliás, ela não se sacia, ela quer sempre cada vez mais. Ela entra num ciclo de insatisfação, de vazio da sua alma. E ela não consegue, então, a paz que deseja com a satisfação. Nos prazeres, no excesso dos prazeres, há aquela situação espiritual em que o ser é levado a decair espiritualmente. É onde entra o vício de todas as formas, tanto os vícios com as drogas, quanto ao vício da comida, quanto ao vício do cigarro, da bebida, de qualquer tipo de vício que nós possamos imaginar. São os excessos que os nossos prazeres ou as nossas frustrações, nós descontamos e buscamos esses vícios para suprir a dor. Só que esse excesso sempre vai gerar cada vez mais um vazio, uma insatisfação no ser.
Na pergunta 714, que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. E aí Kardec pergunta, na 714A, perto da morte física ou da morte moral? De ambas, dizem os espíritos, porque realmente aquele que vive de excessos vai provocar a morte física pelo colapso do corpo físico, da saúde física, e a morte moral pelo colapso da sua saúde mental. Kardec faz uma nota. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo coloca-se abaixo do animal, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. O animal satisfeito, ele para. O homem, muitas vezes, não para. Tal homem abdica da razão que Deus lhe deu por guia. E quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e a própria morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo castigo à transgressão da lei de Deus. Nós vamos encontrar na Revista Espírita de novembro de 1860 um caso bastante interessante, que é o caso do Baltazar, o espírito gastrônomo. Ele fala assim, esse espírito: gosto da boa mesa e das mulheres, viva o melão e a lagosta, o café e o licor. E aí Kardec diz, pareceu-nos que tais disposições de um habitante do outro mundo poderia dar lugar a um estudo sério, do qual poderíamos tirar um ensinamento instrutivo sobre as faculdades e sensações de certos espíritos. Então ele vai evocar esse espírito. E o espírito chega e fala assim: meus amigos, eis-me aqui, diante de uma grande mesa, mas está vazia. O espírito reclamando que a mesa não tinha comida. E Kardec pergunta: esta mesa está vazia, é certo, mas quereis dizer-nos de que vos serviria se estivesse carregada de alimentos? Que faríeis deles? O que você faria se tivesse alimento aqui? Aí o espírito diz que sentiria o seu aroma, como outrora lhe saboreava o gosto. Ele sente o prazer através do aroma. Aí Kardec faz uma observação. Esta resposta é todo um ensinamento. Sabemos que os espíritos têm as nossas sensações e percebem os odores tão bem quanto os sons. Não podendo comer, um espírito material e sensual se repasta da emanação dos alimentos, saboreia-os pelo olfato, como o indivíduo fazia pelo paladar. Então é pela emanação do alimento. Isso nos deixa um pouco o que pensar, né? E os espíritos, eles se saciam com a emanação daquilo que nós exalamos, seja o alimento, seja a bebida, seja o cigarro, sejam as drogas, sejam os nossos pensamentos desequilibrados, eles se alimentam dessas emanações. Após algo de material em seu prazer, mas como na verdade há mais desejo do que realidade, este mesmo prazer, aguilhoando os desejos, torna-se um suplício para os espíritos inferiores que ainda conservaram as paixões humanas. E ele faz outra pergunta: quando vedes comidas apetitosas, sentis desejo de comer? E ele fala: comer, eu não posso mais. Para mim, esses alimentos são o que são as flores para vós. Cheirais, mas não comeis. Isso vos contenta. Pois então, também eu fico contente, só de ficar ali recebendo aquelas emanações do alimento. E ele faz outra pergunta: sentis prazer vendo os outros comerem? E ele diz que sim, muito, quando estou por perto. E ele pergunta também: sentis necessidade de comer e beber? Notai que dizemos necessidade. Há pouco havíamos dito desejo, o que não é a mesma coisa. E ele responde: necessidade não, mas desejo sim, sempre. Então ele não tinha necessidade, ele tinha o desejo, que é ligado ao vício, que está junto com... que é o que faz com que o vício que procure as pessoas para se locupletar. Porque esses seres, eles viram verdadeiros vampiros.
porque eles sugam. Só que quando eles sugam as emanações dos alimentos, as emanações do cigarro, da bebida, das drogas, eles não sugam só isso, eles sugam a energia vital da pessoa também. Por isso os excessos devem ser muito bem vigiados, muito bem cuidados, para não sermos vítimas do vampirismo espiritual. Assim parece que o desejo que experimentais deve ser um verdadeiro suplício, pois não há prazer real, Kardec comentando com ele. E ele diz que suplício maior do que pensais, mas eu procuro atordoar-me criando-me a ilusão. Então é um grande suplício sim para esses seres que vivem vampirizando os outros, porque eles não conseguem se saciar com aquelas emanações. E ali ele está dizendo que ele imagina, ou seja, ele se auto-hipnotiza imaginando que está comendo de verdade, mas ele na verdade não está e ele se sente bastante infeliz com aquela situação. Vedes outros espíritos mais felizes do que vós? Pergunta Kardec. E ele responde que sim, vejo alguns cuja felicidade consiste em louvar a Deus. Ainda não conheço isto. Meus pensamentos roçam pela terra. Ele mesmo confessa que é um espírito bastante materializado. Compreendeis as causas que os tornam mais felizes do que vós, essas pessoas que vivem rezando? E ele diz que eu ainda não as aprecio, como aquele que não sabe o que é um prato refinado e não o aprecia. Talvez chegue a isso. Adeus. Vou à procura de um jantarzinho muito delicado e muito suculento. Esse espírito realmente tinha assim uma grande materialidade, é um espírito bastante infantil espiritualmente. Kardec faz uma observação. Esse espírito é um verdadeiro fenômeno. Ele faz parte dessa classe numerosa de seres invisíveis que não se elevaram em nada acima da condição humana. Só tem de menos o corpo material, mas as suas ideias são exatamente as mesmas. Quer dizer, o desencarne não mudou em nada ele. Este não é um mau espírito. Ele não tem contra si senão a sensualidade, que ao mesmo tempo é para ele um suplício e um gozo. Mas Deus sabe o que o espera em uma nova existência. Uma triste volta poderá fazê-lo bem refletir e desenvolver o senso moral, ainda abafado pela preponderância dos sentidos. Então, para esses seres ainda bastante atrasados, bastante materializados, que vivem apenas para o prazer das sensações materiais, estes certamente acabarão desenvolvendo o senso moral em algum momento, em novas existências, em novas oportunidades que certamente lhes serão dadas para o seu aprendizado. Assim nós encerramos mais um estudo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.